Cronos BI, módulo de consumo versus estoque. O módulo de consumo versus estoque ele serve para apresentar para nós uma visão entre o que era previsto de ser gasto nas ordens de produção com o que de fato foi gasto nas ordens de produção. Então nós temos um detalhamento entre a evolução do consumo, as ordens de produção, todas as ordens de produção que tivemos né, do período, o período de consumo dos materiais, o período das OPs e um totalizador por item, além de um totalizador por cada uma das requisições de saída de material feitas pelo almoxarifado, pelo setor de compras. Tá? Então, como funciona essa análise? Como funciona a análise comparativa? Nós podemos escolher um lote, aqui nós temos várias OPs, vamos pegar essa OP aqui, ó. OP 809, e a gente vai clicar sobre a OP 809 para que a gente possa fazer a análise desta OP em específico. Tá? Dentro dessa OP, eu tinha vários itens, ó, aqui são todos os itens que foram gastos nessa OP, tá? Eram previstos de ser gastos nessa OP. Então eu tenho um item aqui que poderia ser, sei lá, linha, vamos pegar aqui porque a unidade é metro, né? Então eu tinha a linha, eu ia gastar 11 metros com uma perda de 0,60, tá? E eu gastei 12,55, que é exatamente a soma deles, me deu uma diferença de zero, ou seja, eu consumi tudo que foi previsto nessa OP. Já aqui, ó, nesse outro item, por exemplo, vamos chamar de, sei lá, prego, qualquer item que seja, eu ia gastar 30, tá? E não tinha previsto nenhuma perda e não gastei nada. Então aqui já começa a me chamar a atenção de por que eu não gastei, tá? Então a ideia desse módulo é mostrar para vocês, nesse caso aqui, ó, foi consumido em maio, tá? O P de maio, consumo de maio. E essa saída está dentro da requisição 1488, dentro do compras, requisição de saída. Módulo de compras, né, estoque, requisição de saída. Ele é para mostrar para vocês uma análise OP por OP, para que a gente possa fazer um comparativo entre o que era para ser gasto e o que foi gasto. Mas Fabrício, como que eu faço com os itens que deveriam ser gastos, por exemplo, um tambor de massa, que eu não gasto ele inteiro num lote? É muito importante, vou mostrar para vocês aqui, ó, vou só remover o filtro. Tá vendo aqui, ó, quantidade de itens sem OP? É muito importante que todas as requisições de saída tenham a indicação para qual ordem de produção eu estou usando. Mas, Fabrício, para qual que eu vou indicar então se eu vou gastar em várias? Você vai indicar na primeira. Por exemplo, se hoje eu estou no lote 10 e eu estou entregando no lote 10 e ele vai durar o lote 10, o 11 e o 12, não tem problema, indica o lote 10. Porque quando a gente for fazer uma análise de consumo, a gente vai fazer uma análise dos dias segurando a tecla Ctrl. Então eu clico nesse lote em específico e vou segurar o Ctrl e vou pegar um determinado período, seja ele um mês, seja ele uma semana, seja ele o critério que você utilizar para fazer essa conferência, e baseado nele, você vai conseguir analisar que era para gastar 212 e gastei 212. Mas talvez se você analisasse individualmente, você ia ter uma previsão, por exemplo, você ia prever 30 e gastar 100, então quer dizer, ia indicar que você gastou muito mais, ou 212 nesse caso, né? Vamos colocar 30 para 212. Mas na verdade, se você fechar em um período maior, um período de uma semana, um mês que seja, você vai verificar que os 212 vão fechar, porque você está analisando um período um pouco maior. Então isso facilita essa visão sem você ter que ficar tirando N relatórios para fazer esse fechamento. Tá? Além da gente ter aqui um gráfico de evolução, né, do consumo ano sobre ano, você pode fazer ele por cada material, né? Você pode clicar aqui em cada material e você vai ter a análise de consumo dele, ó, ano sobre ano, inclusive quais OPs utilizaram esse material, tá? Se a OP entregou o que deveria ter entregue, ó, tá vendo? Então fica bacana da gente poder fazer esse acompanhamento também. E você pode analisar por período de consumo, por exemplo, o que eu consumi em dezembro? Eu consumi esses itens aqui, ó, tá? Então eu consumi esses itens, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, vamos pegar o produto 309. Era previsto 2.000 unidades e eu gastei 5 em dezembro. Então, aquela questão que eu falei da massa, ou seja qualquer um item, você pode escolher um período de consumo e analisar com base no período todo. Tá? Seja aqui dezembro, aqui nós temos 2 dias só de consumo. Seja novembro, seja outubro. Vamos pegar outubro aqui. Ó. Outubro já tem um período bem maior. Tá vendo?
período não, desculpa, um consumo bem maior ó, desse material. Era previsto 2, gastei 6. Então eu já começo a perceber que o produto 309 talvez esteja com consumo um pouco acima do que eu estou de fato precisando. Tá? E além disso, como eu estou filtrado aqui, né, utilizando os cliques para filtro, que a gente chama de drill down, né, que é como se fosse cavar a informação, eu posso ir clicando nesses filtros, ó, eu quero ver todas as OPs de abril. Ó, são poucas as OPs de abril, ó, eu nem tive entrega de material nesse exemplo aqui, mas já em agosto aqui eu tive, ó, tá vendo? Então, nessa OP de agosto, ó, aqui item que gastou, eu posso segurar o Ctrl, eu tô clicado aqui em agosto. Vou segurar a tecla Ctrl e vou fazer um filtro adicional. Então eu quero agosto dessa OP aqui, ó, 895. Então eu consigo ver que eram previstos 1.203 itens, eu gastei 473. Quem são? Ó, os 1.000 e tantos itens estão aqui, tá vendo? 1.197 mais 6 de perda previsto, dá os 1.203. E eu gastei só 400. Isso quer dizer que tem determinados itens aqui que eu não gastei. Como é que eu fiz o consumo desse item? Então, o módulo de consumo versus estoque, ou versus estoque, ele serve para poder te dar essa visão, um acompanhamento extremamente detalhado sobre o consumo dos seus materiais. A gente fala muito isso aqui na Cronos, que o almoxarifado ele é o cofre da sua empresa. Ele trabalha com mais de 50%, né? Pelo menos aqui no Moveleiro, ele trabalha com pelo menos 50% de toda a receita que entra na sua empresa, ela vira despesa de matéria-prima. Então é muito importante que esse módulo seja utilizado com muito afinco pelos gestores e pelos funcionários, enfim, por todos envolvidos no processo, para que a gente possa ter uma análise super detalhada desse consumo dos materiais e que, em especial, esse indicador aqui ele seja zero. Ele seja zero. Por quê? Porque eu não posso ter item sem OP. Tá? Enquanto eu tiver item sem OP, eu não sei aonde eu estou gastando ele. Então, se eu não sei onde eu estou gastando, como é que eu vou saber se eu gastei mais ou menos? Então, é muito importante que esse indicador seja zero. A gente até deixa ele por padrão, quantidade de itens sem OP dos últimos 30 dias, porque se você não resolveu para trás, já foi. Mas nos últimos 30 dias, ele estando ok, a conta vai fechar e você vai conseguir passar a controlar dali para frente. Tá? Então, o módulo de consumo vezes estoque, ele serve para que a gente possa fazer realmente esse acompanhamento OP por OP, certo? Então, apenas pegando mais um OP aqui, nós temos todo o detalhamento, a unidade medida, quantidade necessária, quantidade consumida, deu zero, onde deu diferença, vai para cima para fazer o trabalho em cima desse produto, trabalhar junto, trabalhar auxiliando o seu setor de almoxarifado, o setor de compras, para que eles possam ter esse apontamento mais correto possível, para que você possa ter uma gestão bem mais completa.